Começou ainda não. Bora. Hoje foram publicados 2 manifestos, um só de juristas, o outro de intelectuais. Hoje foram divulgados 2 manifestos, um só de juristas, muito amplo, com a palavra de ordem basta, que aponta, inclusive, que o presidente tem cometido crimes de responsabilidade, mas não tira daí as consequências. O outro de intelectuais e políticos, que do PT só tem a assinatura do Haddad, do PSOL tem a assinatura do Freixo e da Luísa Erundina, do PCdoB tem a Manuela. E nenhum desses 2 manifestos toca no impeachment, nenhum dos manifestos fala em fora Bolsonaro, todos defendendo a democracia contra os ataques autoritários do governo. Na minha opinião, o PT, que já apoiou fora Bolsonaro e que precisa desfechar uma campanha em torno disso, que já apresentou a proposta do impeachment junto com todos os partidos da oposição que agora se alinharam na ideia do impeachment. Nós temos que completar isso com um programa de mudanças para o país, porque, veja, mesmo aqueles que estão defendendo a democracia nos ferraram essa semana em 2 coisas importantes. Uma, o salário mínimo, que praticamente está congelado a julgar pela aprovação da medida provisória. E o outro, a 936, que várias mudanças positivas foram suprimidas também por muita gente que defende também a democracia. Então, é importante defender a democracia, combater o fascismo, mas a gente combate isso unindo a esquerda em torno de um programa de mudanças, inclusive para o pós-pandemia. Como é que vai ser a economia depois do pós-pandemia? Vai ser com arroxo, com a queima de empregos, ou nós vamos ter um programa de recuperação que garanta renda mínima, preservação de empregos, taxação de grandes fortunas? Esse é o debate que eu queria introduzir aqui entre nós. Veja, Rui, que já entrando aí, Rogério, nesse debate, eu penso que nós temos que, num momento como esse, que está caracterizado, que, aliás, todos os manifestos e os pedidos que estão tramitando na Câmara, que já se somam 36, todos eles, e os manifestos com essa amplitude que o Rui fez referência, falam que o presidente Bolsonaro já cometeu crime de responsabilidade. Isso, todas as peças que eu estive vendo, caracteriza-se como um presidente que tem um rosário de elementos que caracterizariam. E os juristas também falam crime de responsabilidade. Eu não vou nem falar em crime comum, porque o que ele fez, a conduta dele no trato da pandemia, ele cometeu crime comum contra a vida. Isso é crime também, né? Pois bem, contra a humanidade. É contra a humanidade, enfim. Ainda que o povo não saiba o que é isso, mas é um genocida, né? Quer dizer, nem todo mundo sabe, está contribuindo para o assassinato das pessoas. Não é, isso não, é normal. Hoje nós chegamos a 30 mil óbitos no Brasil. Aliás, hoje eu só sabe, Rui e Rogério, o impacto disso. Hoje nós perdemos, a minha família, minha cunhada casada com um irmão meu, perdeu uma irmã. E eu vi o drama. Sequer podem ir para o cemitério. Nossa Senhora. Não tem nem velório. No velório. Eu nunca vi uma coisa tão forte desse porte, um presidente omisso que não faz nada. Portanto, ele já cometeu crime. Então, eu penso, Rui, dentro do que você colocou, eu acho que nós temos que ter dimensão do momento. Primeiro, ter esse movimento amplo pela democracia, né, em defesa das instituições, que eu acho que é importante o PT participar, mas isso é limitado. Por quê? Qual saída, e você situou um problema que está posto, qual a saída para a crise econômica no próximo semestre? É vender as empresas estatais, o resto que tem, como o Guedes está dizendo, nós não vamos aceitar. Então, para o PT, eu penso que nós temos que contribuir. Acho que esses manifestos tão amplos assim, sem a participação efetiva do PT e da esquerda, é ruim. É como se não quisesse a nossa participação, mas
de qualquer maneira, nós temos que fortalecer. E eu, por exemplo, estou trabalhando uma ideia lá pela Câmara, mas isso vou deixar para falar segunda-feira. Mas nós temos que, noutra dimensão, trabalhar um programa que eu diria um programa mínimo para enfrentar a crise econômica que vai se estabelecer no segundo semestre. Aí sim, eu acho que as duas crises vão se bicar, é a hora de apertar e pedir o impeachment de Bolsonaro. Nós temos que, no segundo semestre, radicalizar, é a minha percepção, para que seja dado prosseguimento ao pedido do impeachment. Então, nós temos que trabalhar, Rui, nas duas dimensões. As forças de esquerda, por um lado, nós estamos dialogando bastante, e mesmo que não estejam todas, eu penso que a responsabilidade do PT é se apresentar com um programa alternativo capaz de mobilizar o país, porque essa é a contradição. Os que assinam o manifesto, aí quando vai votar o salário mínimo, votam de um jeito, nós votamos do outro. Então, a gente tem que ter a verdadeira dimensão para não se misturar sem cara. Se tiver que se misturar, tem que ter cara, tem que ter visão, tem que ter lado. Eu acho, é a minha opinião. Identidade própria, independência e nitidez programática. Exatamente. Vamos ouvir o Rogério aí agora. Isso aí. Eu concordo com vocês, não tem dúvida. Nós temos que marcar uma ofensiva no movimento Fora Bolsonaro. Temos que ver como fazer isso. Até porque, como a crise política está cada vez mais aguda, hoje mesmo, agora à noite, ele, de novo, aumentou o tom de ameaças. Aliás, já virou característica dele. Cada vez que as coisas apertam para o lado dele, e apertam porque ele faz tudo errado, comete crime de responsabilidade, ele ameaça. Agora, à noite, ele já falou que isto vai dar em crise. Vai dar em crise? Não, já deu em crise. Nós estamos numa crise política tremenda. Quando ele fala isso, ele quer ameaçar novamente o Supremo, o TSE, o Congresso e, evidentemente, a democracia. Então, essa é a tônica do Bolsonaro e ele não vai parar. Ele tem que ser parado. Por isso, a questão do impeachment e do movimento Fora Bolsonaro, ele é importante. É claro que manifestos que denunciam a ausência de democracia, tudo isso soma. Mas a gente tem que ter o centro, realmente, em mobilizar o povo para a questão do impeachment. Ao mesmo tempo, o Bolsonaro vai perdendo também condições políticas de se manter no governo através de uma minoria que ele cativa. Essa minoria cada vez é menor. Já não são aqueles 30% que ele dizia, parrudos, que estavam com ele para o que der e vier. Já não é isso. O governo começa a enfraquecer, inclusive, no campo dele próprio, porque há dissidências até no setor que votou no Bolsonaro hoje. Ele começa a se enfraquecer aí. E pior, vocês citarem a verdade, a crise econômica também ela é profunda pela forma que ele enfrenta a pandemia, ou seja, ele comete na pandemia genocídio. E isso não melhora a economia. Agora veio o resultado do trimestre. Déficit de 1,5% no PIB, que já é fruto do resultado da política antipopular e ultraliberal do Paulo Guedes de antes e que agora vai piorar. O que significa isso? Aumento da miséria, aumento do desemprego, o pessoal da economia informal, que era 43%, está passando para 50% da mão de obra brasileira. Desemprego em 2 meses agora, foi quase mais 1 milhão de desempregados, e ele não aplica a política de socorro às pessoas e ao país para enfrentar a pandemia e retomar o crescimento econômico. Pelo contrário, eu passo para vocês. Mas o que o Guedes disse naquela reunião? Continuamos, segundo ele, na mesma retórica, inclusive com granadas para colocar no bolso dos inimigos. Os inimigos são os servidores públicos e o serviço público e o Estado. Então, tem que fortalecer, na visão dele, o movimento ultraliberal. Agora, vocês imaginam o pandemônio que vai ser isso com o Brasil, com muitos mortos, uma pandemia terrível, um genocídio que ele está fazendo, e a massa de desempregado e desalentado no Brasil. Então, essa crise ela vai ampliar. Nós temos a responsabilidade de tirar o Bolsonaro, porque senão o número de mortos será maior, nós não vamos garantir vida e não vamos garantir retomada de crescimento. Então, o PT, que já governou o Brasil, que tem proposta, tem a responsabilidade de puxar o cordão do Fora Bolsonaro. Eu concordo com vocês. Veja, questão gravíssima nessa política do governo. 50 países
se reuniram na Europa para buscar alternativas para o pós-pandemia. Liberaram 750 bilhões de euros para fazer a economia rodar. Esse dinheiro é para garantir renda, para investir em equipamentos, saúde, remédios, pesquisa. Só a Itália, que mudou a sua orientação em relação ao Covid, está recebendo 150 bilhões de euros. E com muito menos mortos do que o Brasil, né? Muito menos. Com esses 750, 500 bilhões são a fundo perdido. O Brasil não participou desse encontro, porque o ministro das Relações Exteriores disse que o Brasil não quer mais multilateralismo, isso é coisa de comunista. Que então ele acha que são 5 países que vão puxar a retomada. Se o Brasil, Estados Unidos, deve ser a Coreia, Turquia, na opinião dele. Então, é uma coisa gravíssima, porque nós estamos nos isolando. Todos os bancos estão prevendo uma queda do PIB para esse ano todo, no mínimo de 7%, tem gente falando em 7,7%, 7,5%. A FIST, que é uma empresa que mede o risco dos países, já derrubou o Brasil esse mês também. Os investidores internacionais, diante da crise política, da inconsequência do Bolsonaro e do tratamento da pandemia, estão se retraindo também. Esse mês, ingressaram no país como investimento estrangeiro 297 milhões de dólares. É o mais baixo investimento da história do investimento estrangeiro no país. E eles estão fazendo uma demagogia agora para dizer que não tem dinheiro. O tempo todo não tem dinheiro, não tem dinheiro. Essa é a retórica do Paulo Guedes. Estão pleiteando junto ao FMI um empréstimo um direito à renda, ao emprego, ao salário e não sofram nenhum tipo de exploração nem opressão. Esse é o discurso do Lula que eu acho que deve pautar o nosso programa de retomada. Naturalmente, essa participação pontual, inclusive no Congresso, junto com outras forças de centro e tal, mas são alianças pontuais. A nossa aliança estratégica tem que ser com aqueles que querem mudanças estruturais na sociedade, que clamam por taxação das grandes fortunas, por uma reforma tributária justa e solidária. Essas propostas nós temos, precisamos consolidá-las num amplo programa em conjunto com as forças que querem a mudança. A democracia não é só votar a cada 4 anos. É importante, temos que preservar isso. Não é só autonomia, independência e equilíbrio entre os poderes do regime liberal. Isso também é importante. Mas nós queremos uma democracia mais radical, com participação popular, com plebiscito, com iniciativa popular legislativa, com mídia democrática. Então, nós temos que avançar nessa direção, inclusive formando a opinião pública, ajudando o povo a sair do senso comum. Esse é o papel de um partido político transformador, um partido político, como nós dissemos na origem, um partido político que quer o socialismo, que quer uma nova sociedade. Ô Rui e Rogério, eu quero introduzir um outro tema, mas eu volto ao que você levantou, é o que o companheiro o deputado Rui Falcão levantou, o seguinte, eu estou absolutamente convencido que não há saída para o Brasil mantendo o governo Bolsonaro e o Guedes. Para mim não tem saída. Esse é o tamanho da crise política que está instalada. Porque, veja, Rui, você colocou bem, com base na experiência do governo Lula,
Como é que você retoma crescimento se não destravar, não liberar recursos para os bancos públicos, colocar crédito em abundância na praça, como fez o Lula em 2008? O papel dos bancos públicos. Como é que você retoma, bota a economia para girar, se não liberar recursos para os programas sociais e ampliá-los? Se não valorizar a política de salário mínimo, porque é renda, é injeção, é na veia da economia local. Hoje, Rogério e Rui, eu vou lhe dar um exemplo para vocês. O Nordeste não está quebrado, literalmente, por conta. O que sustenta, os prefeitos me dizem. Sabe o que sustenta os municípios hoje? Porque também o que a gente aprova no Congresso, ele não libera nada para os estados nem para os municípios do governo Bolsonaro. Nada liberado, Rui. Sabe o que sustenta os municípios? Pegamos a minha cidade de Xeramobim. Aposentadoria rural, que nós tivemos uma política de valorização e vinculada ao salário mínimo, lembra? O salário mínimo subiu 74% no período. Isso com os programas sociais, Bolsa Família, os auxílios, tudo informatizado, com a mulher com o cartãozinho no bolso, tendo o direito de receber aquela renda todo mês. Isso é injeção letal na economia, no comércio local, a economia gira. Eles só fazem o contrário. Então, nós vamos viver um momento assim, o seguinte, não tem como retomar crescimento da economia, não tem como superar a crise no segundo semestre, que está se agravando, Rui Rogério, com o Paulo Guedes, com o Bolsonaro. Investidores, você falou. Eu ouvi de um liberal essa semana, um liberal de direita, a seguinte fala, Rogério. Rapaz, realmente, nossa, ficaram escandalizados com a queda do investimento estrangeiro aqui no Brasil. E falaram o seguinte, mas é porque o Brasil não tem mais a menor credibilidade, ninguém confia mais. Ora, se ninguém confia mais, o Brasil vai levar 2 anos com esse governo, não tem saída para o Brasil, não tem saída para nada, se nós não interditarmos esse governo, porque no meio da pandemia, Rogério, eu passo para ti, você sabe que essa ideia do Estado mínimo foi para o espaço. O mundo todo hoje está discutindo outro modelo. E aqui eles ficam insistindo, eu ouvi nas declarações do Guedes, tentando resgatar a esperança que vai retomar, que no próximo semestre. Poxa, essa gente fez tudo o que ele quis no Congresso, votou reforma trabalhista, PEC da Previdência, tudo. Então, esse modelo de Estado mínimo, concentrador e que restrição de direitos, foi para o brejo. Então, nós temos que pensar mesmo um programa alternativo, mas não tem alternativa para o Brasil se não for com a saída desse governo. Não tem, porque é inviável pensar a retomada da economia com esse modelo. Não tem como. Guimarães e Rui, é isso. Nós temos que quebrar, junto ao povo, o paradigma de que o ultraliberalismo é alguma saída daqui para frente. Já não era. Eu chamo a atenção, os dados desse trimestre de PIB negativo não foi referente à pandemia. Já foi uma referência do modelo que vinha... Claro, lá de trás. A pandemia vai agravar. Pegou 15 dias de pandemia só esse PIB. 15 dias. Agora nós vamos chegar a um decréscimo aí, eles estão falando até de menos 12% nesse trimestre. Mas é anterior. Então, esse paradigma de que o ultraliberalismo ia fazer a economia brasileira crescer, já era. Isso precisa ser quebrado. Isso tem garantido a unidade das elites brasileiras em torno do governo Bolsonaro. Então, o Centrão, os partidos de direita, eles acabam se unificando em torno desse paradigma de que o ultraliberalismo poderia levar ao Brasil a algum tipo de recuperação econômica. Bem, isso começa a se desfazer. Agora, além disso, se você, depois da pandemia, não aplicar recursos do Estado na economia, não tem como recuperar a economia. Você citou algumas questões fundamentais. Por exemplo, crédito. Os pequenos municípios já estão em queda também, porque o PRONAF está sendo amarrado. PRONAF tudo. Lula fundamental, que foi o crédito para o pequeno produtor, agricultor familiar, isso fomentou os pequenos municípios. Minas Gerais são 853 municípios. Rogério, só um dado para o nosso internauta assistido do que o Rogério está dizendo. Eu lembro que quando o Lula assumiu o governo, Rui, em 2003, 2004, eu era até deputado estadual, e teve aquela discussão seguinte, tinha recursos
concentrado no Tesouro que não podiam ser usados por causa do superávit primário. Tinha 21 bilhões no Banco do Nordeste e o programa Safra, o Seguro Safra, o programa que foi lançado, né, Rogério, não podia aumentar porque ia fazer déficit. O que o Lula fez? Abriu o Banco do Nordeste e foi emprestado no primeiro ano 19 bilhões contra 250 milhões no ano anterior. É claro, fomentou... Claro. Aí, tudo Guimarães, eu fui delegado federal do Ministério do Desenvolvimento Agrário aqui no segundo governo. Então, o que nós fizemos de Pronaf, tanto do Banco do Brasil quanto do Banco do Nordeste, sabe que Minas tem nosso Nordeste aqui, né? Tem a região então, seca. A parte lá do Norte, o que tinha de crédito via Banco do Nordeste e Banco do Brasil, isso fomentava a economia, que esses municípios mineiros, eles viraram outro. Alterou completamente o perfil dos pequenos municípios de Minas Gerais. Isso já está caindo. Muitos prefeitos já estavam, e agora é evidente vai ampliar, com o problema de retorno de filas para pegar a cesta básica. Então, isso significa também o retorno da miséria. Mas eu dizia o seguinte, esse paradigma do ultraliberalismo, ele vai ter que, depois da pandemia, ser quebrado de vez. Porque você citou alguns exemplos, mas eu ia citar o seguinte, por exemplo, o Sistema Único de Saúde. Nós vamos ter que julgar recursos para recuperar o SUS, porque ele vai estar em um processo, né, de desarticulação completo, porque já com pouco recurso e com a pandemia. Tem que revogar a emenda 95. Tem que revogar a emenda 95 e tem que colocar recurso na saúde pública. Nós vamos ter que colocar recurso na educação para que os trabalhadores da educação possam recuperar, junto com os jovens, com os estudantes, da educação, Rogério, se a gente aprovar o Fundeb agora, que estão fazendo cera, resolve bem o novo Fundeb, né? É importante. Agora, então, olha, só Rogério, aí nós levantou uma questão central. Se não revogar... Só aí nós falamos. Revogar a emenda 95 e aprovar o Fundeb. Mas o que está na mira deles? Do Centrão, do próprio Rodrigo Maia. O que está na mira deles? Retomar com Paulo Guedes a votação das PECs para arrasar o Estado brasileiro, que é aquelas PECs que estão agarradas no Senado. Imagina se depois da pandemia nós vamos ficar votando para que o Estado brasileiro seja destruído completamente. Então, Rogério, óbvio. Cita as PECs aí, só para o nosso internauta, Rogério. Cita as PECs aí para o nosso internauta entender. PEC da reforma administrativa. É 186, 187, 188. É a tal da PEC da emergencial, que corta recursos e corta salário do servidor pela metade. Reduz pela metade. Reduz salário pela metade e reduz investimento pela metade na saúde, educação, segurança. A outra é que acaba com o vínculo de educação e saúde com o mínimo percentual na Constituição. Então, você arrasa a educação pública, todo o serviço público de maneira geral. E a PEC que liquida os fundos públicos. Essa é de uma gravidade extraordinária que esse governo quer fazer, que é acabar com os fundos de ciência e tecnologia. Gente, não é possível. Os fundos do Norte, Nordeste, de investimento, Rui, nós que somos de região Nordeste, e o Rogério é de uma região, o FNE, ele empresta, é o que sustenta o setor produtivo, né? O pequeno, o médio e o grande negócio. Quer acabar com tudo isso. Aí entra a discussão que o Rui falou. Nós temos que contrapor, não é isso, Rui? Isto que eles estão insistindo em retomar, eles falam as reformas, que na verdade são as contra-reformas, nós temos que retomar com um programa para o povo brasileiro agora, pós-pandemia, que seja com a presença forte do Estado e da recuperação através de divisão de renda, taxação das grandes fortunas. Então, é hora de... Rogério, e a reforma tributária é central nisso, viu? Isso é central a reforma tributária, e tem que mexer com a renda, com a concentração de renda do Brasil. Deixa eu propor 2 temas para vocês debaterem agora. Eu também tenho um, Rui. O primeiro é o seguinte: essa política econômica desastrosa, ela tem o apoio do grande empresariado. Se vocês verem todas as últimas pesquisas que mostram a queda da popularidade do Bolsonaro, o setor onde ele continua com aprovação maior que a reprovação é entre o empresariado. Então, queria que a gente visse que contradição é essa, afinal. O único setor que cresceu nesse meio tempo, nesse PIB, aí, foi o agronegócio, que teve 0,6% de crescimento do PIB agrícola. Segunda questão: basta tirar Bolsonaro ou nós temos que tirar Mourão e suas políticas também? Como é que está o estágio, Guimarães, da
PEC 37, que tipo de articulação é possível fazer para que, para além de tirar Bolsonaro através de impeachment, possa sair junto com ele Mourão também, chamando o povo para escolher, numa eleição livre, direta, com voto secreto universal, um novo presidente. E que para que as eleições sejam efetivamente livres, o Lula terá que ter seus direitos políticos restituídos para, se quiser ser candidato, poder disputar. Tem outras formas também de tirar, que são os processos que estão na Justiça Eleitoral, os processos que envolvem as fake news, isso que o Alexandre Moraes está tocando agora e o próprio Barroso vai ter que acompanhar. Mas, pela via congressual, existe ainda saída de impugnar os dois, ou de impugnar o Bolsonaro, e com a emenda, com a PEC 37, que permite que, no caso de vacância, antes de 6 meses da eleição, que você possa convocar eleições diretas e o vice não assume. Então, esse é um caminho que podia ser articulado no Congresso, porque as pessoas me dizem assim, não, eu sou contra o impeachment porque não adianta tirar Bolsonaro e botar o Mourão, que é até mais articulado e tal. É mais perigoso. Pois é, a nossa política é tirar Bolsonaro, Mourão e suas políticas e apresentar um outro programa de recuperação para o país. A população vai entender isso. E claro que agora nós estamos sem um movimento de rua, mas pouco a pouco isso vai ser retomado. E enquanto não tem a rua, dá para fazer pequenas ações, colocar a faixa em viaduto, fazer pequenas concentrações, mantendo as máscaras e o distanciamento, como já foi feito lá no Rio Grande do Sul, e preparar depois grandes mobilizações, porque fascista não se encolhe com diálogo. Fascista recua quando tem força social e massa mobilizada na rua. Então, queria que vocês também abordassem um pouco isso, a saída, que não é só tirar o Bolsonaro, e porque o empresariado está apoiando essa política que, a bem da verdade, mantém transitoriamente sua taxa de lucro, porque está arrochando salário, está demitindo gente, mas no médio prazo significa bancarrota e quebradeira generalizada. Vejam que nós temos 2 caminhos políticos, Rui, que podem se somar e chegar na cassação e na votação na votação das PEC. É a PEC 37, mas tem a PEC 227 que está mais avançada, porque ela já passou na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça. Então, quando você bota uma que está mais avançada, as outras são apensadas. Então, a tendência, eu trabalho com a ideia de apensar todas. Por que vai acontecer? Fala de quem é a PEC 227 aí para os nossos... A PEC 227 é do ex-deputado Miro Teixeira. É do Miro Teixeira, o Rogério sabe. Nós aprovamos na Comissão de Constituição e Justiça o ano passado, lá no primeiro semestre, e não foi constituída a comissão especial. Basta constituir a comissão especial para votar e levar para o plenário. Vamos lutar por isso. É uma coisa que está bem avançada. Claro, sem desconsiderar a PEC que foi apresentada pelo Fontana e pelo Paulo Teixeira. Mas só que o que está na PEC 37 pode ser emendado e colocado na PEC 227, porque é só a questão dos 90 dias. Então, é juntar tudo. Na hora dessa, não tem que estar preocupado com o protagonismo. Autoria, isso. Autoria. Eu me levo muito em conta isso, Rogério, na Câmara. Não precisa... é autoria, não. É a ideia que deve presidir. O conteúdo do que está. Então, acho que essa é uma questão importante. Por outro lado, é o que eu queria também introduzir na tua fala, é o seguinte: vejam que o ministro Supremo pediu a investigação e quebra de sigilo fiscal e telefônico, principalmente, de 2018. Todo mundo está dizendo hoje que a rede de legalidade que hoje está funcionando, ela funcionou em 2018 para a eleição. Então, a eleição está questionada, ela está comprometida. Portanto, o fato do Supremo, aliás, o TSE analisar isso é um caminho muito plausível que eu tenho escutado de liderança de juristas, caçar a chapa. Você dá uma saída institucional. E, ao mesmo tempo que você caminha nessa direção, você trabalha a PEC.
Porque tudo isso vai se somar no segundo semestre com o impeachment. Isso. Porque na hora que a gente conseguir deferir, o presidente deferir o processo do impeachment, você também já está aqui turbinando a votação da PEC para eventual substituição. Porque senão, faz o impeachment, aí quem vai assumir é o vice. Ou seja, vai mudar alguma coisa? Muda o quê? Muda para pior, talvez. Não sei se tem coisa pior do que o governo Bolsonaro, mas ele é mais articulado, é mais centrado, e isso pode comprometer uma saída pela esquerda, uma saída para o campo mais progressista. Eu acho que tem que ser esse caminho, Rui, porque eu estou muito otimista pelo que eu tenho escutado, Rogério, mesmo nas conversas virtuais, que a apuração do Supremo que está sendo feita das fake news pode até prender deputado, para você saber. É muita coisa que eles descobriram. Por isso que está... E acho que vai firme. Também acho que a apuração que está sendo feita noutra frente pelo ministro Decano, Rui, pode chegar na Câmara mais cedo do que se espera. Um pedido da Câmara avaliar se autoriza ou não o processo para o Supremo julgar o presidente da República. Então, nós vamos ter que... Não tem saída, nós vamos ter que fazer esse enfrentamento na dimensão que a conjuntura nos colocou. Claro que o nosso foco é a pandemia, mas o problema da democracia do Brasil, do Estado de Direito, protetor, Estado forte, está em jogo com esse governo que aí está. Guimarães, você citar aqui, o internauta está perguntando isso. Esse negócio de fora Bolsonaro não é só uma palavra de ordem? Hoje ela não é só uma palavra de ordem. Ela é mais do que isso. Ela começa a ganhar concretude, começa a ganhar possibilidades do governo Bolsonaro e a necessidade dele sair antes. Então, vocês citaram aí algumas coisas importantes dessa concretude. O primeiro delas é isso, o Tribunal Superior Eleitoral, porque começam a aparecer provas de fake news e isso terá que ser julgado no TSE. A outra é no Supremo. O Supremo tem duas questões relevantes. A que o Celso de Mello está com ela, que diz respeito à interferência dele na Polícia Federal, toda essa problemática, né, que está aumentando a crise, que ele está apavorado com ela. E também essa do Alexandre de Moraes, que é o atentado dele ao processo democrático. Isso pode levar à denúncia do Supremo. A denúncia do Supremo tem que ser investigada pela Câmara. Mas especialmente do impeachment que eu queria falar. A entrada do impeachment que nós assinamos, né, Partido dos Trabalhadores, PSOL, e também as entidades do movimento social, mais de 400 entidades, elas deram uma característica de popularizar essa ação do impeachment. Semana que vem, pelo que nos foi informado, também as centrais sindicais vão entrar com outro pedido de impeachment e a OAB estuda outro pedido de impeachment. Então, ele vai ganhando também uma dimensão popular muito grande, o que leva a uma possibilidade real deste movimento crescer. É claro que ele vai crescer também com a ação de rua, que daqui a um tempo nós vamos ter que fazer. Com certeza, quando essa pandemia acabar, nós vamos lotar as ruas do Brasil para pedir isso fora Bolsonaro, porque isso virou também, né, uma necessidade do povo brasileiro. E, por fim, os 3 crimes de responsabilidade que nós enumeramos no impeachment. É bom a gente frisar isso. Não é um problema da gente querer tirar o Bolsonaro sem crime de responsabilidade. Tem pelo menos 3. Como tiraram a Dilma, né, Rogério? A Dilma foi sem crime de responsabilidade, sem crime nenhum. Sem crime algum. Inventaram uma pedalada fiscal e, portanto... O deles tem a pandemia. O crime dele na saúde pública. O cara receita cloroquina. Um presidente que sai receitando remédio e hoje saiu de novo infectando pessoas, desorientando tudo aquilo que a Organização Mundial de Saúde coloca. Ele virou um genocida. Ele está levando brasileiros à morte. Muito disso tem que ser responsabilidade o Bolsonaro e o seu governo. O segundo é que ele vive atacando a democracia hoje de novo. Aí ele ataca ministro, ele ataca todo mundo, bota o general Heleno para poder ameaçar a crise de institucionalidade. Isso é um crime de responsabilidade grave, porque se deixar, ele fecha o Brasil e o governo para fazer as maldades que vem fazendo sem sistema democrático que o contenha. Isso é gravíssimo. E o terceiro, que é a interferência que ele faz nos órgãos para proteção da família, né?
Então, muitas vezes, que o Bolsonaro é uma pessoa, ele quer se parecer uma pessoa honesta, o que é mentira. O Bolsonaro, quando era deputado federal, tem denúncia de roubar gasolina na Câmara. É espécie de ladrão de galinha, ele roubava gasolina. A nota de gasolina dele dava para ele dar a volta na Terra em um mês. Por isso que ele fala que a Terra é plana, né? Isso. Não é verdade? E isso ele está lá agora com o cartão de crédito, tudo protegendo a família dele. Então, o Bolsonaro tem crimes de responsabilidade evidentes. Então, quando a gente fala em impeachment, etc., tem tantas questões políticas necessárias deste governo que não pode continuar, como também os crimes que ele comete. Então, eu acho que hoje este movimento tem concretude, tem base de massa social para mover esse pedido de impeachment. É uma necessidade que o Brasil tem de conter esse fascismo que está aí. Né? Rogério, viu, Rui? Há uma ideia de que nós vamos conversar na segunda-feira à tarde com os líderes Câmara e Senado, no nosso campo. A ideia é fazermos um ato nesses próximos dias, organizar bem, com todos os cuidados, 2,5 metros, como manda a nova orientação do Ministério da Saúde, aliás, da OMC, fazer um ato na Paulista, escolher uma capital para fazer um ato, todo mundo de máscara, de branco, fazer uma coisa bem simbólica, porque o que está acontecendo? O mundo inteiro olha para o Brasil e só vê a loucura que ele faz, né? O Bolsonaro. Nós não estamos tendo uma foto, um símbolo, então nós estamos discutindo a ideia de fazer em uma capital, em São Paulo, fazer um dia aí de todo mundo obedecendo às orientações da Organização Mundial da Saúde, fazer um protesto pelo impeachment. Eu acho que isso é muito importante. E, Rui, eu queria te ouvir também, me permita, eu acho que nós devemos conversar um pouco com o nosso internauta, o papel das Forças Armadas dentro do governo, que é uma coisa que está me inquietando muito. Né? Então, primeiro, nessa linha do impeachment ainda, eu sou favorável, já disse isso, que o presidente Lula faça uma declaração ao país, uma declaração de estadista mesmo, dizendo do nosso empenho em salvar vidas, em contradição com o que o governo faz, que é uma política genocida. Segundo, resgatando as políticas de desenvolvimento que nós fizemos no país e a nossa imagem no exterior. E terceiro, ideias para que o povo possa recuperar sua soberania e sua condição de ter um país que se desenvolva autonomamente. Eu acho que isso teria um impacto muito grande. Não é declaração de candidato. Ele mesmo já disse que talvez possa nem ser candidato em 2022, mas uma declaração de estadista, com a responsabilidade, com o peso político e internacional que ele tem. Sobre a questão das Forças Armadas, né? Agora, muita gente está se dando conta de que aqui no Brasil, já em 1988, pela transição que ocorreu aqui, sempre de cima, sem a participação do povo, os militares reservaram para si um papel inédito na América Latina. Por exemplo, nenhuma responsabilização pelos crimes da ditadura, nenhum pedido de desculpa das Forças Armadas pela participação que tiveram nos crimes da ditadura. E depois disso, nós não tivemos nenhum cuidado em mudar o currículo das Forças Armadas. Nas escolas de formação, eles continuam com a teoria do inimigo interno, do combate à subversão, do alinhamento automático aos Estados Unidos, embora se queira dar a eles uma tradição nacionalista, que não é. Você vê que deixaram ocupar a base lá do Maranhão, de Alcântara, que entregaram a Embraer, os americanos estão devolvendo a Embraer por causa da crise da Boeing. Então, era preciso alterar o currículo das escolas militares, não permitir essa interpretação torta do artigo 142. Não é verdade que as Forças Armadas são o poder moderador. Quem é guardião da Constituição é o Supremo Tribunal Federal. Não existe isso de, em caso de conflito entre os poderes, chama as Forças Armadas. O Genuíno tentou tirar esse artigo 142 da Constituição, mas ainda que não tenha tirado, a interpretação que se dá é que eles são chamados a intervir
em defesa das fronteiras, no caso de invasão externa, de guerra, e não interventores para moderar conflito entre os poderes. Quem resolve o conflito entre os poderes é o Supremo Tribunal Federal. Então, não vejo nenhum tipo de fissura entre as Forças Armadas. A ideia que se tinha em 1964 de que as bases democráticas das Forças Armadas iriam impedir qualquer tipo de golpe. Nos episódios recentes, o pronunciamento, as ameaças descabidas do general Heleno foram respaldados pelo ministro da Defesa. Eles deixaram, o ministro da Justiça virou advogado do ministro da Educação, porque qualquer pessoa, em tese, pode propor um habeas corpus, mas ele funcionou como advogado do Weintraub, que, por sinal, gente, esse Weintraub diz muito macho, né? Vocês viram ele nas audiências públicas, grita, todo no autoritário, mandando prender ministro do Supremo. Quando chegou lá, se cagou, desculpa o termo, né? Desculpa o termo que a gente usa. Se mijou todinho. Diante da Polícia Federal, silêncio total. Amarelou, ficou com medo esse Weintraub. General Heleno então, eu acho que nós precisamos ter um outro tipo de relacionamento com as Forças Armadas. Elas são forças profissionais, devem ter seu status garantido, sem nenhum privilégio, estão cheias de privilégio, vocês veem, tem uma série de privilégios, e com o tempo, e dando uma formação democrática a elas, colocando-as no seu devido lugar. O presidente da República, que sair desse processo com a retirada de Bolsonaro e Mourão, tem que tratar essa questão com muita seriedade, devolver a soberania ao poder civil. Aliás, até nisso tem um retrocesso, né? Desde o Fernando Henrique, o ministro da Defesa vinha sendo um civil para simbolizar que o poder é civil, o poder eleito e tal. Agora já é um militar de novo no Ministério da Defesa. E tem mais de 2 mil militares. Rui, os principais ministros do Palácio do Planalto são Braga Neto, Heleno, e todo o comando do país. Então, eu perguntei... Cheio, e o segundo escalão todo cheio de ministros. Agora, no Ministério da Saúde, não tem esse é o fim do mundo. Em saúde. Esse é o fim do mundo. É o fim do mundo. Coitada da saúde brasileira. Isso aí não pode ser interpretado como nenhuma provocação, não é nenhuma hostilidade, é simplesmente devolver às Forças Armadas o seu papel constitucional, com respeito, com seus direitos todos, sem perseguição, mas não é possível continuar assim. Não, eu acho que, Guimarães e Rui, a gente tem também que ser exemplar na defesa da democracia. O general Heleno fez uma ameaça que, evidentemente, os poderes não podem aceitar. O Celso de Mello, ministro Supremo, fez algo de praxe, que é solicitar ao Procurador-Geral da República que examinasse um pedido dos partidos políticos, PDT, PSB, se não me engano, sobre a entrega do celular do presidente Bolsonaro. O Celso de Mello remeteu isso ao Procurador-Geral da República e o general Heleno, que é ministro, que deveria cuidar das relações institucionais, faz uma ameaça ao Brasil através de uma carta à nação que pode haver uma ruptura institucional. Ora, como que um ministro e um general da reserva faz algo desse tipo? Nós entramos, o PT, né, eu, a Margarida, o Célio Moura, e assinado por toda a bancada do PT, com uma denúncia contra ele, um pedido de impeachment pelo que ele fez com o próprio, e caiu com o próprio Celso de Mello, que remeteu também à Procuradoria-Geral da República. Eu acho que isso é exemplar, porque você não pode também permitir que ameaças dessas sejam feitas e retrair o processo democrático. Então, restabelecer as Forças Armadas, o papel que ela tem. Acho que o Rui está completamente certo nessa questão. E é impressionante também, eu queria anexar um assunto aqui, como que o Rui está na Comissão Parlamentar de Inquérito da Fake News. E agora a gente está vendo isso estourar lá no Supremo com o Alexandre de Moraes. Provavelmente o filho do Bolsonaro, o Carluxo, que é quem chefia o gabinete do ódio, que é o gabinete do fascismo, de espalhar fake news, de amedrontar as pessoas, de fazer propaganda do fascismo, o gabinete do ódio, ele está encrencado.
Por isso que o Bolsonaro anda nervoso. E o filho dele vai ser responsabilizado por isso. Eu estou impressionado de ver, estava olhando aqui agora no Face. Aliás, nós estamos bombando aqui nas redes, né? O pessoal está gostando do negócio, é fora Bolsonaro para todo lado. E é a presença do Guimarães aí. O número de bolsomínios e de robôs, como diminuiu. Então, esta ação de denunciar o fake news tem feito um bem também ao debate democrático, porque você esvazia do conteúdo do debate o que não é debate, sim ameaça e atos fascistóides. Então, é muito importante, uma hora dessa, essas denúncias estão sendo feitas, que está acuando o bolsonarismo, levando aqui aquilo que ele dizia que ia colocar nas ruas para poder ameaçar o sistema democrático. Eles estão recuando nesse procedimento, o que dá a gente também condições de um melhor avanço das forças democráticas nesse período. Vai lá, Guimarães. Só uma consideração, Rui. Essa questão das Forças Armadas, o Rui sabe, na época, grande parte do governo Lula e da Dilma, o Rui era presidente nacional do PT, Rogério, e ele sabe, tanto quanto nós, até mais, o quanto os governos do PT investiram no profissionalismo, no apoio às Forças Armadas. A esquerda governando o Brasil, né, Rui? Inclusive o projeto do submarino nuclear, da compra dos caças, né? Tudo. Reaparelhamento da reaparelhamento, a questão salarial, principalmente reaparelhamento. Então, nós temos, quando nós falamos isso das Forças Armadas, é em defesa delas, do papel institucional delas, né? Da proteção, e não se vincular a nenhum governo. Então, aliás, hoje virou um senso comum na política lá por Brasília que nenhum governo do Fernando Henrique para cá deu mais autonomia às instituições do que os governos do PT, às Forças Armadas. Tratou-se tudo de forma republicana, né? E, portanto, até no meu entendimento, com alguns exageros, mas isso faz parte do nosso Tem um internauta perguntando aqui a opinião, deixa eu ouvir a opinião de vocês. O Alexandre Moraes e o Celso de Mello vão levar essas denúncias mesmo até o fim? O que vocês acham? Eu acho que levarão. Porque já foi longe demais. E a partir do momento que o ministro Supremo pede para que o sigilo seja quebrado em 2018, o escopo está amplo e muito importante, porque é aquilo que eu falei, o grau de ilegalidade que eles cometeram e do monstro que eles construíram no gabinete do ódio atual que vem lá de trás. Portanto, tudo isso pode ser desmontado. Acho que o ministro Alexandre Moraes não recuará. Não recua. O Rui está na CPI do fake news. Exatamente. O chefe lá, né, Rui? Então tem que... O seu chefe. E só, Rui, para terminar. Deixa o Guimarães concluir, eu falo das fake news. Além de que eu penso que o Celso de Mello é um ministro garantista, né, no direito, que se chama garantista. Eu, com todas as ameaças que eles estão recebendo, com as fake news que estão sendo feitas contra eles, acho que nenhum e nem outro, eu não tenho contato com os dois, mas nenhum e nem outro, na minha percepção, recuarão. E digo mais, penso que o problema que nós estamos discutindo, Rui, do impeachment, da substituição, da PEC, tudo isso vai tomar corpo, porque me parece que os processos serão levados à Câmara Federal. Eu acho que estamos a caminho disso. É a minha percepção. Estou falando para o nosso internauta, eu estou muito seguro de que isso vai chegar logo, logo na Câmara Federal. Então, o Celso de Mello deve deixar o Supremo em novembro. Antes disso, ele quer deixar algum legado da sua passagem pelo STF. Claro. E eu acho que um dos legados, além desse, o mais importante de todos, é que provavelmente em agosto, quem sabe até antes disso, ele possa votar a favor do processo que pleiteia a suspeição do juiz Sérgio Moro. A suspeição para anular todos os processos injustos que foram ajuizados contra o Lula, sem provas, sem crime, porque
ele foi o juiz que acompanhou todo o processo do triplex e parte do processo do sítio também. Portanto, a suspeição, ela contamina todo o processo. Não é apenas aquela história de que o Lula, a defesa não falou por último e tal. É todo o processo, todos os atos processuais. É o conteúdo, não é o problema aqui. Isso. Todos os atos processuais comandados por ele devem ser anulados e, portanto, o Lula inocentado. E daí a decorrência da restituição dos direitos políticos. Porque vem, né, Rui? Vem lá de trás. Ele mostrou isso, ajudou a eleger Bolsonaro, era o plano estratégico do Moro, impedir o Lula e a eleição do Bolsonaro. E está claro na delação que ele fez naquela entrevista coletiva, né? Ficou claro para o país. Claro. E ele fez. A suspeição hoje está na ordem do dia, viu, Rui? Não, ainda a questão do Moro ter divulgado a delação do Palocci às vésperas da eleição do Haddad, por exemplo. Né? Tudo isso conta. Agora, sobre as fake news, né? A gente terminando, já faz 1 hora, né, Rui? Aliás, segunda-feira vai ter um debate no Senado em torno do projeto de lei do senador Alessandro Vieira, que tem uma replicação na Câmara com a Tabata Amaral e o Felipe Rigoni, para estabelecer limites para a ação das plataformas que veiculam o Twitter, o Google. Então, é um projeto controverso. Vai ter um debate muito grande na segunda-feira. Parece que estão querendo votar já na terça, depois vem para a Câmara também. E é preciso ouvir as entidades que estão acompanhando tudo isso. Só aproveite e fale, você é jornalista, deixa eu agregar um outro elemento que você fala, você é jornalista. Toda vida que a gente começa a discutir, eles falam assim, mas mexer nisso é podar a liberdade de imprensa. Isso. Então, aliás, você fala isso aí, Rui. Os maiores defensores da liberdade de expressão e liberdade de imprensa agora é o pessoal que veicula fake news. Principalmente esse pessoal da direita que está sendo agora identificado, os deputados, inclusive, dizendo que querem cercear a liberdade de expressão. Ora, a liberdade de expressão, ela não é absoluta. Ela tem limites naquilo que não significa queimar reputações, apregoar o crime, apregoar o fim das instituições democráticas, fazer propaganda do nazismo, do racismo. Nada disso é coberto pela questão da liberdade de expressão de pensamento. Há limites, portanto. E ninguém mais do que o PT defendeu a democracia, foi contra a censura, combateu a censura. Nós estamos soberanos para falar disso. Então, as CPI das fake news avançou bastante. Parte do que o ministro Alexandre de Moraes está detectando agora, fazendo busca e apreensão, nasceu também de depoimentos que foram feitos na CPI das fake news, com Alexandre Frota, com a Joyce Hasselmann e outros que fizeram depoimentos lá. Inclusive, quando... E apresentaram provas, né, Rui? Quando foi lá o Paulo Marinho e o general Santos Cruz, eles já falaram da tentativa dessa BIM paralela, que agora está na Veja dessa semana. Tem, inclusive, 2 caras, um deles funcionário do governo e o outro informal do Bolsonaro, que faz um trabalho de inteligência para o governo e para o Bolsonaro. Por isso que ele diz que o Bolsonaro fala, lembra, naquela reunião e nas entrevistas, que ele tem mais informações do que mesmo... Isso, exatamente. E agora... É a rei de legalidades. Agora tem que correr atrás do dinheiro, a quebra de sigilo. Dos empresários é muito importante, Rui. Houve um grande financiamento para a campanha de fake news da eleição, inclusive com financiamento do exterior, que é ilegal também. Já estão chamando, Rui, de Bolsolão. Bolsolão. É o dinheirão do Bolsonaro. E agora surgiu um grupo. Os empresários, e o Bolsonaro depois recompensa esses empresários com políticas no interior do governo. Também nós temos que checar quais são. Surgiu um grupo aí chamado Sleeping Giants. Era um grupo originariamente dos Estados Unidos, comandado por um tal de Mark Nimitz, que tem lá 200 e tantos mil seguidores, aqui no Brasil já está com 200 mil. São 2 ou 3 pessoas, estão anônimos ainda, estão se protegendo, mas eles estão rastreando as empresas que fazem publicidade via Google Ads em sites
que difundem fake news. Pegaram agora 40 empresas que dão dinheiro, sem saber, muitos, para o tal do Jornal da Cidade Online, que é um propagador de fake news. Curiosamente, o Banco do Brasil patrocinava esse site. Houve uma denúncia, o Banco do Brasil retirou, depois o Carlos Bolsonaro, o 02, reclamou e o presidente do Banco do Brasil, ou a área do Banco do Brasil que veicula isso, voltou a fazer. O deputado Zaratini, junto comigo, nós estamos oficiando, estamos convocando o presidente do Banco do Brasil a dar explicação. Primeiro, saber se é verdade que ele voltou mesmo. E segundo, por que faz isso? Por que bota dinheiro público para financiar um site que difunde mentiras, ataques à Constituição, ataques aos ministros do STF? E agora nós queremos saber todas essas primeiras 40 empresas e outras que estejam investindo em outros sites, quanto investem, por que investe, se tem contrato, por quanto tempo, e por que a CPMI não está funcionando presencialmente agora? Por causa das restrições da pandemia. Nós já testamos a possibilidade de funcionar remotamente, mas aí teria que ter estrutura para todas as outras comissões. É o que diz o presidente do Senado, que, por sinal, também tem feito muitas gestões junto ao presidente da República e tal. Esteve lá com ele outro dia de novo. Então, nós estamos procurando criar fatos, dar entrevistas, falar com pessoas e tal, independentemente do funcionamento formal da CPMI. E estamos reivindicando de novo para o ministro Alexandre de Moraes, já tinha feito isso antes, para que ele compartilhe com a CPMI as informações que vem obtendo através... Isso é muito importante, o compartilhamento. Isso. É fundamental para se chegar lá na... Parabéns pelo trabalho lá. Eu estive lá no dia que vocês estavam escutando a Joyce Hasselman, o dia que ela teve um pega para capar com a Carla Zambelli, chamou a Carla Zambelli de burra. Você é burra, Carla Zambelli. Eu estava lá nesse dia. O Eduardo Bolsonaro é o 01, né? Dudu Bananinha. Não. O 01 é o Flávio Bolsonaro. É o Flávio, é o 03. O Dudu Bananinha, quem chamou de Bananinha foi o Mourão. Ele, na tribuna da Câmara, várias vezes ele fala: internet é território livre. Claro que ele fala que é território livre das baixarias, dos fake news. É o que eles estão transformando, querem transformar. Como se não existisse lei. Então, isso é uma observação importante, que agora está ficando claro como eles usam esse instrumento, não com respeito à democracia e à liberdade de imprensa, mas para sujar a imagem dos outros, para, do ponto de vista financeiro, inclusive, levar esse tanto de debates que nós estamos vendo por aí. Rogério, que a gente, antes da gente encerrar aqui, eu queria fazer uma proposta para vocês dois. Deixa eu só concluir uma questão em relação ao que o Guimarães falou, que eu acho importante. Que isso vai acabar na Câmara. Porque, de uma forma ou de outra, o STF vai ter que remeter isso para lá. Claro. Tem que ter uma decisão política. É difícil que você também coloque isso só no colo do Supremo e do TSE. Isso vai acabar com uma definição do Congresso Nacional. Infelizmente, até hoje, tanto o Rodrigo Maia quanto o Alcolumbre têm tido um papel de reter a discussão do impeachment. Até porque também sofrem muita pressão do Centrão. É aí que eu queria chegar. Como que o Bolsonaro deu uma guinada, entre aspas, para os olhos do eleitorado dele, se remetendo agora ao Centrão. A velha política. E ele sempre foi ligado a ela, né? Ele era do PP do Maluf, do PTB do Roberto Jefferson, e depois migrou para o PSL, fingindo não ser do tal Centrão, mas ele sempre foi. Mas agora, aos olhos do próprio eleitorado dele, e vocês viram o dado da pesquisa, que rejeita essa aproximação que ele está tendo com o Centrão, mas isso é a única forma de ele sobreviver ao processo de impeachment. Eu acho muito importante a gente fazer o vínculo do que ele está fazendo com a política do Centrão e da entrega do governo dele a esses setores, né, que a gente repetiu. Rogério, mas, Rogério, eu conheço esse terreno porque liderei o governo da Dilma na relação com essa gente. Com a mesma facilidade que eles vão, e também eles saem, viu? Isso não significa, não é algo consistente, não é
programa, não é liga programática. Vai ligeirinho e desce a rampa num segundo. É aquela lógica de que rato abandona mesmo. Basta ter um clima, Eu me lembro que vai ter para a coisa tomar essa dimensão. Ministros nossos pediram demissão 2, 3 dias antes de votar o impeachment. O pior foi o nosso aqui, o Mauro Lopes, deputado federal nosso, que mas é isso. Eu queria... Só para o nosso internauta, Rui, não tem nada consistente que vai assegurar que o Bolsonaro não cai porque tem base no Congresso. O Congresso não tem maiorias consolidadas, o Rui está lá, você também, Rogério. É muito fluido, a coisa é muito gelatinosa e, portanto, depende do grau de mobilização que tiver na sociedade. Isso impacta fortemente. Veja o que aconteceu agora, Rui. Houve uma pressão grande. A Câmara aprovou por unanimidade um projeto da nossa bancada e dos nossos aliados da cultura, 3 bi para os estados. Quando as pessoas se mobilizam, Rui, muda, sim, a qualidade da intervenção e dos votos no parlamento. Isso é muito importante. E a saída para o combate ao fascismo é pela esquerda, historicamente, sempre. Claro, sempre foi. Deixa eu fazer uma proposta para vocês. Depois eu queria pedir licença para vocês para falar um negócio aqui de Minas. O pessoal está me cobrando, mas a proposta é a seguinte. Mas já faz 1 hora, qualquer live de mais de 1 hora, o nosso internato vai ficar Eu fiz um ofício, um requerimento, pouco tempo atrás, perguntando para o general Heleno que Katsu, como se diz, era essa tal de ABIN paralela. Ele respondeu que não tinha conhecimento, aquela resposta evasiva. Eu queria propor a vocês dois que a gente fizesse um requerimento para que o presidente Bolsonaro esclareça o que é esse serviço particular de informações que ele tem. Qual é esse serviço de inteligência? Quanto custa? Quem é que integra? O Moro disse em entrevista agora para a revista Cruzoé que o Bolsonaro requisitou, logo no começo, muita gente da Polícia Federal. Isso é mais ou menos comum, mas ele requisitou 5 de uma vez para compor esse esquema, acabou não saindo e tal, mas para compor esse esquema de agência particular de inteligência. Então, eu queria que vocês, para não ser eu de novo, que vocês fizessem esse requerimento, e eu posso subscrever como 2º ou 3º e tal, para não ficar tão insistente, para a gente botar às claras esse negócio do... Combinado. O fustigamento. Ótima ideia, Rui. O fustigamento permanente ao governo é uma maneira também de a gente criar condições para o impeachment. Cada fato desse... A gente pergunta, aliás, ele está devendo a resposta até hoje lá para a Câmara do teste de coronavírus dele, que ele respondeu errado também para a Câmara, e eu estou insistindo naquilo. Vamos fazer, viu, Rogério? Coronavírus, eu não acredito naquele teste que o Rui fez, é importante, e fazer esse requerimento de informação, viu, Rui? Eu sugiro que segunda-feira vamos cuidar disso. Que o Rogério fale o que ele quer e a gente encerre. Porque é rápido, porque meu internauta está cobrando aqui. O Guimarães lembrou aí do projeto de lei que nós aprovamos na cultura. E o internauta lembrou aqui que o Partido Novo foi o único a orientar o voto contra. E o Partido Novo aqui é do Zema. E o Zema aqui, ele não faz teste, o governo não faz os testes de coronavírus. Então, Minas aparece como tendo menos pessoas que estão doentes, mas é porque aqui não tem teste, é o estado que menos testa. Então, aliás, Rogério, o estado que mais faz teste é o Ceará. É o Ceará. Tá no topo. Então, o Ceará aparece como um número elevado, evidente, que está fazendo as coisas certas. E já deu um achatamento da curva em Fortaleza, viu, Rui? Para nossa alegria. Que bom. Já deu uma melhorada em Fortaleza. E o Zema faz o contrário do que o Ceará faz. Ele não testa. E aí fica dizendo que o índice é pequeno. Só que quando foi olhar tanto nos cartórios, registro de mortos e registro de pessoas com doença respiratória, é 3 vezes maior do que o que aparece com o coronavírus. Então, o Zema está camuflando o coronavírus. E ele, como é do Partido Novo, a teoria deles é tudo para o mercado. Então, para ele, o vírus também tem que estar livre. Outro dia ele disse que o vírus tem que viajar. O vírus não pode ficar na região só, não. Tem que viajar. E o vírus começou a viajar para o interior de Minas.
E aqui são 853 municípios. Os municípios não têm hospital com leito. Geralmente precisa da ambulância. Aqui é uma dependência de ambulância, que é um negócio impressionante, para sair da ambulância do município pequeno, levar para o município médio ou para Belo Horizonte. Então, esse movimento, Guimarães, já começou aqui. É só para vocês entenderem o que é esse governo Zema, que é também um aprendiz de Bolsonaro, traiu os governadores todos, vocês lembram, não assinou a carta cobrando recursos e cobrando política do governo federal para os estados, traiu, foi lá conversar com o Bolsonaro achando que ia trazer recursos para Minas. É só para vocês terem um quadro do que é o Partido Novo, que amola a gente o tempo inteiro no Congresso, com aquelas teses dele ultraliberais, como é que eles estão tratando isso aqui em Minas, tá bom? Ô, Rui, você vai encerrar como nosso decano, mas um lembrete aqui para o nosso internauta, Rui. Nós vamos começar a discutir na quinta-feira e sexta, quinta-feira principalmente, para sexta, é a prorrogação do auxílio emergencial que o Bolsonaro quer reduzir, viu? Nós estamos propondo para, no mínimo, a prorrogação até enquanto perdurar o período de calamidade, 31 de dezembro, e sem redução, porque a pressão do Guedes é para reduzir de 600 para 300. Não é mais 200? Não, é 300. Eles querem reduzir para 300. E toda vez que... É aquela discussão que nós fizemos lá atrás. Toda vez que aparece, e nós somos os autores, viu, Rui? Eu e a Gleice somos na cabeça dos autores da prorrogação, da bancada do PT. Aí eles ficaram falando, mas e o impacto? E o impacto? E o impacto fiscal? Não dá, né? É uma coisa, chega a ser cruel essa gente ficar falando que não pode pagar os R$600. Coloque na agenda também a derrubada dos vetos do projeto de ajuda aos estados, porque o Bolsonaro vetou 28 itens. Isso. 28 itens. Eu tenho aqui a lista. Pescadores artesanais, agricultores familiares, manicures, cabeleireiros. Olha, é uma crueldade esse governo. Então, vamos batalhar para derrubar esses vetos. De ajuste, no do socorro do Estado e município, do que ele vetou foi o que nós tínhamos aprovado para evitar o congelamento e do salário. Perfeito. Vetou tudo. É a granada. É isso aí. É a granada. Botei uma granada no bolso do inimigo. 2 anos de congelamento salarial. Vão derrubar esse veto, tirar a granada. Isso. Mandar a granada lá para o colo deles. Tá bom. Gente, muito obrigado aos internautas e às internautas que interagiram conosco. Sempre bom estar aqui com o nosso líder Guimarães, com o valoroso Rogério Correia. É Correia ou Correia? Correia, com I. Correia. Dália Correia. E vamos repetir aí proximamente para falar de eleições. Hoje nós não falamos de eleições, só falamos do Covid, da economia. Vamos repetir isso aqui, nós três, proximamente, para falar de eleições. Eu acho que o nosso povo vai gostar. Um abraço para vocês, bom fim de semana, bom domingo. Fique em casa. Fora Bolsonaro. É isso aí, Rui. Um abraço, gente. Valeu. Um abraço. Valeu, Rui. Fora Bolsonaro. Obrigado.